Hoje em dia, muitos cristãos acreditam que a questão do governo da igreja é um assunto prático e não espiritual. Alguns pensam que é importante, outros acham que é algo indiferente. Mas para a maioria dos cristãos, não é algo considerado da mesma maneira que pensamos em outros ensinamentos das Escrituras. Quando pensamos na igreja estritamente no nível funcional, a igreja é uma organização. E toda organização precisa de uma forma de governo. Temos que a verdadeira igreja deve ser governada conforme a ordem espiritual que o nosso Senhor nos ensinou em sua palavra. Deve haver ministros ou pastores para pregarem a palavra de Deus e para administrarem os sacramentos. Deve haver também presbíteros e diáconos para formarem com os pastores o conselho da igreja. Assim preservam eles a verdadeira religião e zelam para que a sã doutrina siga o seu curso, para que os maus sejam disciplinados de forma espiritual e sejam contidos, e também para que os pobres e todos os aflitos sejam socorridos e consolados segundo as suas necessidades. Assim, tudo será bem feito e com boa ordem quando tais homens fiéis são escolhidos segundo a regra que o apóstolo Paulo deu a Timóteo. Mas quando Deus deu o ofício do ancião ou presbítero no tempo de Moisés, esses homens eram mais do que meramente administradores. Eles eram servos especialmente escolhidos por Deus, designados para cuidar do seu povo. Eles deveriam garantir que os membros da comunidade da aliança vivessem como um corpo unido, que suas disputas sobre pequenas coisas não as dividissem, que permaneceriam unificados. Eles tinham que fornecer a liderança espiritual, agindo como representantes de Deus, assim como Moisés era o maior representante de Deus na época. E esses anciãos eram essenciais para o governo da igreja do Antigo Testamento, o povo de Israel. Deus os usou para guiar seu povo, para liderá-lo, para direcioná-lo. Porque Deus usa meios na obra que Ele faz, dentro de nós e entre nós. Os meios da graça, os meios que Deus usa para operar a fé, para fortalecer a fé, são meios comuns. Incluem coisas comuns, feitas por pessoas comuns. Mas esses meios são importantes para os propósitos de Deus. E o mesmo se aplica ao governo da igreja. É uma parte da vida cristã que é essencial para nosso crescimento espiritual como o corpo de Cristo. E nós vemos a importância dos ofícios da igreja no Novo Testamento também. Em Tito 1, em versículo 5, Paulo disse a Tito: "Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi." O trabalho de Paulo havia sido concluído lá, e ele seguiu em frente, mas o trabalho da igreja tinha que ser continuado, para que a grande comissão de Mateus 28 pudesse ser cumprida. E essa grande comissão não termina apenas com o batismo dos convertidos, inclui fazer discípulos, seguidores de Jesus Cristo, que são estabelecidos na sua fé. E por isso, os presbíteros foram nomeados nas cidades onde pessoas se converteram a Cristo, para sustentar e para manter o ministério do Evangelho na igreja. E a nomeação desses presbíteros era uma tarefa importante, porque era como Paulo escreveu: pôr em ordem as coisas restantes.
E assim, o Senhor estabeleceu um sistema de governo para nosso próprio bem e para o bem do seu reino. A maneira ou modo do governo da igreja não é apenas uma questão de preferências. Nós confessamos que a verdadeira igreja deve ser governada conforme a ordem espiritual que o nosso Senhor nos ensinou em sua palavra. Deus nos deu instruções claras na sua palavra sobre como Ele quer que o corpo de Cristo seja governado. E por isso, nós procuramos entender o que Ele nos disse, seguir as instruções de Deus para o bem do seu povo e também, especialmente, para a sua glória. E os ofícios que Ele instituiu e as pessoas que Ele envia para fazer esse trabalho são dádivas de Deus. É vital para a igreja que tenha homens dedicados para servir como oficiais. Ser oficial na igreja, presbítero, diácono, pastor, é uma vocação alta e santa, porque a igreja é a casa de Deus, o pilar e a baluarte da verdade. As tarefas que o Senhor confiou aos oficiais são responsabilidades sérias e santas. E é imperativo que a igreja leve a sério os oficiais e a nomeação de homens que podem fazer esse trabalho. Nós precisamos de homens que aspirem ao ofício, essa tarefa nobre. Nós precisamos de homens que não deixem esse trabalho para os outros. E claro, não é trabalho fácil. É um desafio. Geralmente é um trabalho difícil. Leva tempo, precisa de esforço, sacrifício, tanto na parte do homem que ocupa o ofício, quanto na parte da sua família. Porque o oficial estará ocupado com a vida de outras pessoas, não apenas com sua própria família. Mas é uma tarefa nobre, um privilégio dado por Deus. Todos os homens na igreja devem aspirar ao ofício. Devemos não nos contentar em deixar a outros a responsabilidade de liderar e governar, porque é mais fácil para nós, porque é inconveniente para nós fazer esse trabalho. E é importante lembrar que ninguém é igual a essa tarefa tão importante por conta própria. Precisamos lembrar que não temos que fazer esse trabalho sozinhos, porque aqueles que recebem o ofício são capacitados por Deus para cumprir os requisitos de Deus. Todos nós recebemos dons do Espírito. Nós temos o dever de desenvolver esses dons. Isso significa que não pensamos apenas nas coisas em que já somos habilitados como nossos dons. Nossos dons podem não ser desenvolvidos e certamente a autodisciplina e algum trabalho será necessários para desenvolver os dons que já recebemos de Deus. Talvez você não se considera um líder natural. Talvez você pense que sua capacidade de falar sobre sua fé não é tão forte. Você pode pensar que não tem muita habilidade de encorajar, ou admoestar, ou fornecer o tipo de liderança de que a igreja precisa. E se você está pensando sobre quem você é naturalmente, está certo. Não podemos fazer nada disso sozinhos, com nossa própria força. O Senhor nos forneceu uma maneira de fazer as coisas que servem aos seus propósitos, à edificação do seu povo. Nós precisamos seguir esse caminho.
Nós precisamos orar para que os homens da igreja, inclusive nós mesmos, aspirem ao nobre ofício de presbítero, de diácono, de pastor. Nós precisamos incentivar uns aos outros nisso. E precisamos fazer o trabalho necessário para dar nosso tempo, dar nosso esforço, nosso próprio ser, para sair da nossa zona de conforto, para que o corpo de Cristo seja edificado, para que a igreja seja firmemente estabelecida na estrutura institucional que Deus nos deu, não num indivíduo ou em alguns indivíduos, porque é o ofício e a estrutura dada por Deus que são centrais. Deus nos deu essa estrutura. Vamos fazer tudo o que pudermos para construir essa estrutura para o benefício de Deus e para a sua glória.